Está gravando. Recording is on. Tem 7 pessoas, não é isso? Acho que na nossa mesa tem 9 comunicações. Deixa eu só ter certeza. Já temos? Todo mundo? Não temos. Então, pessoal, enquanto isso eu vou me apresentando aqui, bom dia. Bom dia. Eu sou Guilherme, eu tenho 20 anos, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Cariri. Sou um amigo da Roberta, ela me convidou para medir essa mesa. E eu acho que essa mesa não tem um nome, né? Acho que é Diálogos com Foucault só. Mas, enfim, de todo jeito, vamos aqui juntos, tá discutindo, né? Nossas questões, nossas pesquisas. E eu nem pensei nenhum jeito de tocar a mesa para frente, mas como eu acho que os trabalhos são um pouco reduzidos, né? Só tem até 10h30 e a gente tem até meio-dia na mesa. Eu acho que vai dar para a gente fazer uma conversa tranquila e calma e conversar sobre o texto de todo mundo. Deixa eu só conferir aqui se são só 7 trabalhos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 trabalhos nessa comunicação. E agora nós só temos 7 pessoas na mesa. Eu acho que eu vou esperar até 8h10, pelo menos, para ver se alguém aparece. Aí é isso. Acho que o que vocês têm que saber é que todo mundo vai ter 15 minutos, né, para apresentar seu texto. Quando fizer 10 minutos, eu sinalizo de alguma forma. E é isso. Eu acho que eu vou abrir para uma pergunta, pelo menos, no final de cada apresentação. Eu vou ficar olhando o bate-papo para ver se alguém se interessa, né? Caso queira fazer uma pergunta para a comunicação pretendida. Se alguém quiser fazer mais, a gente vai se organizando, então no final, com quem quiser ficar ou puder, né? A gente estica até onde der, de uma forma que todo mundo consiga conversar, né? E perguntar. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não achei meu fone. Sim. Sim, eu estou ouvindo de boa. Tá no bate-papo. Não tá aparecendo seu nome, tá falando. Qual é teu nome? Meu nome é Flávio. Eu sou comunicação por uma política da coragem. Tá, perfeito. Aí. A primeira pessoa que vai fazer a comunicação, eu tô só chamando aqui para ver se ela tá na mesa ou ele, né? Carla Vitor. A Carla tá, ela entrou bem cedo. Ela entrou primeiro que eu, a Carla, eu acho. Vamos esperar, perfeito. Vamos esperar até 8h10, Carla, para ver se alguém entra. Entra outra pessoa, hein? Já tem 8 pessoas. Entrou, foi outra? São 9 já. Tem 8 pessoas. Vocês estão escutando? Sim, perfeitamente. São 9 pessoas, na verdade. 8 comigo.
Antes da comunicação de vocês, quem está na mesa, se quiser ligar o microfone ou ouvir e se apresentar, acho que seria bem legal, já que esse evento é limitado, né? Assim, de algum jeito, que a gente está junto, mas ele já gera bons encontros a partir de agora, né? Bom dia a todos. Eu me chamo Flávio Cordeiro. Eu sou mestrando da Universidade Federal do Pará e eu quero desejar a todos, desde já, uma boa apresentação. Perfeito. Você orientando o Hernani, é? É ele mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Matheus. Eu sou aluno do 10º período do curso de Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares, em Minas Gerais. Enfim, é isso. As minhas pesquisas elas são mais voltadas para a área de sociologia e ciência política, mas eu perpasso também o campo da filosofia, principalmente filosofia moderna e contemporânea. Perfeito. Está muito escuro. Muito escuro. Tem que abrir, não tem jeito. Gente, vocês estão me escutando? Sim, eu estou escutando. E o Flávio está me Isso, escutando também? estou escutando. Então, eu me chamo Rafael. Eu faz pouco tempo que eu terminei o mestrado em filosofia, sendo orientado pelo mesmo orientador do Flávio, né, que está aqui conosco, o Hernani, que falou com vocês quarta-feira à tarde, né, sobre Nietzsche, Foucault e o cristianismo. E eu estou muito feliz de... O Jorge Lucas também é da Federal? Ali ele. Então está todo mundo aqui da zona da Amazônia, né? Falando. Então, prazer estar com vocês. Espero que seja muito rico a nossa conversa. Para vocês que são orientandos do Hernani, né? Se isso serve, hoje é o aniversário da Madre da Vossa Majestade. Como? Hoje é o aniversário do Hernani. Sim. É verdade, é isso mesmo. O Facebook já deve ter denunciado. Sim. Já temos 9 pessoas. Eu acho que a gente vai começar. Eu acho que não, a gente vai começar. Vamos nos encaminhar para o começo. A Carla está aí? Sim, perfeito. Eu acho que como tem poucas pessoas, quem se apresentou pode fazer isso, né, na hora de sua fala. Como tem poucas pessoas, eu vou deixar a critério quem quiser desligar ou não o microfone com certeza, né, mas o vídeo. Eu aconselho, acho que fica melhor para as pessoas se concentrarem, né, mas, enfim, eu não tenho questões em relação a isso. Quero só que... Agora, eu acho que é bom todo mundo desligar para ficar na tela alta, né, a pessoa está falando.
Eu vou desligar a minha tela também, meu vídeo, eu vou esperar a Carla aparecer, tá? A Carla vai, enfim, ela vai poder se apresentar também, mas o texto dela se chama Biopolítica, Governamentalidade e Neoliberalismo, Articulações Conceituais. Assim que ela aparecer no vídeo, eu começo a marcar o tempo dela, 15 minutos, e quando fizer 10 minutos, tá aí já, Carla. Quando fizer 10 minutos, Carla, eu vou avisar, dizendo que fala uns 5 minutos, né, que é 5 minutos, e de igual modo para todo mundo. Então, Vocês bom, estão me ouvindo? sim. Vou desligar aqui meu vídeo, viu? Boa apresentação para todos. Comecei, viu, Bom Carla? dia. Oi? Oi? Eu vou começar teu tempo, tá? Vou zerar e Tá começar. bom. Começando agora. Certo. Bom dia a todos e todas. O tema do meu resumo, como já foi dito, é biopolítica, governamentalidade e neoliberalismo, articulações conceituais. E esta apresentação é apenas um vislumbre do que será o meu artigo completo. E, portanto, tem possibilidades de mudanças, dependendo do que aqui eu escutar, né? Estou me baseando nas ideias da minha dissertação do mestrado acadêmico em filosofia, que faz parte na Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, que se localiza em Sobral, com orientação do professor Dr. Rodrigo Melo, e minha pesquisa aqui representa um apanhado de estudos que já fazemos no GPED, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Política, Educação e Ética, e o LEPOL, Laboratório de Política, coordenado pelo professor doutor Ricardo George, da própria UVA. Este ensaio tem o objetivo de demonstrar as articulações conceituais entre biopolítica, governamentalidade e neoliberalismo, a partir dos cursos do filósofo Michel Foucault, o Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População, e o Nascimento da Biopolítica, e também do livro A História da Sexualidade, volume 1. Partimos também das obras da politicóloga Wendy Brown, nos livros Indóia the Demos e Nas Ruínas do Neoliberalismo. E, a partir dessas conceituações, observar a conjuntura política atual em torno do processo neoliberal em vista de uma desdemocratização. É um tema que é relevante por nos representar um tema atual e necessário para refletirmos sobre nossa sociedade e sobre as nossas vidas. Com isso, desculpa as interferências aqui, viu? Com isso, iniciamos pela conceituação do termo biopolítica. Vocês estão me ouvindo bem? Bom. Estamos te ouvindo, mas eu particularmente está bem, dá para ouvir, mas bem baixinho. Certo, obrigada, viu? E agora, melhorou? Agora bacana. Perfeito. Perfeito. Certo, obrigada, viu? Com isso, iniciamos pela conceituação do termo biopolítica, se é que podemos fazer isso de forma simplificada, pois ela envolve diversos temas amplos para abordagem política. Neste aspecto, a biopolítica acontece, a vida entra no campo político em uma regulação da população, lidando com a espécie humana em fenômenos aleatórios. A vida é mais
seu contexto. De acordo com o livro História da Sexualidade 1, a biopolítica ela faz parte de uma tecnologia política cognominada de biopoder, um poder sobre a vida e a morte, fazendo parte de uma relação de saber-poder em estratégias de saber e a delimitação ela vai se demarcar na sua ação no Estado e no governo, em que vai utilizar de dispositivos de regulamentação pela segurança estatística como forma de normatização da vida e da morte de uma população. Agindo em conjunto disciplinar, normalizam a coletividade e a individualidade. Assim, a biopolítica é encarada nas formas de intervenções de um Estado na vida da população. Desta forma, a perspectiva da governamentalidade entra aqui como parte da biopolítica como uma racionalidade de Estado. Nesse caso, trata-se de uma arte de governar apoiada em ideias de governo e formas de condutas com sistemas de normas abrangentes. No fundamento desta governamentalidade, que traz a ideia de governo, aspectos, governo das almas, da consciência, dos homens, e depois ao conceito de governo, outro que vai ser trabalhado por Foucault em suas últimas obras, nos modos de subjetivação, uma constituição do sujeito apoiado nas conduções de si mesmo. Nesse caso, o governo dos homens, como formas de condutas, refere-se às sujeições do sujeito ao capitalismo. Segundo Dardot e Laval, é como ação sobre as ações de indivíduos supostamente livres de escolhas. Nessa concepção de governamental, racionalidade ou razão de Estado, surgem diversas formas de arte de governar, como o mercantilismo e, mais profundamente, o liberalismo clássico, com a ideia de interesse de liberdade de mercado numa concorrência entre os Estados, entendendo que o Estado servir minimamente no mercado, um laissez-faire, um deixar fazer. Nessa concepção de depois, no livro Nascimento da Biopolítica, é nos apresentado o neoliberalismo como governamentalidade ou racionalidade governamental. No entanto, é um conceito um pouco complexo, que, segundo a pensadora Wendy Brown, neoliberalismo é um significado solto e imutável. Neoliberalismo como política econômica, uma modalidade de governança e uma ordem da razão é um fenômeno, embora inconsistente, diferenciado, sistemático. Contudo, o foco do curso aqui especifica no neoliberalismo alemão e também americano, em que o primeiro introduz as ideias da política social com a desigualdade, agindo em benefício da economia, redefinindo a ideia de homo econômicos no empresariamento como produção. O Estado ele vai garantir o jogo das empresas reguladoras no interior de uma moldura jurídica institucional. Já o neoliberalismo americano surge como uma maneira de ser e de pensar, um estilo geral de pensamento, de análise e de imaginação. O trabalho aparece como conduta em que o trabalhador é um sujeito econômico ativo e não apenas como um objeto. O homem econômico ele também é redefinido como um empreendedor de si mesmo, sendo ele mesmo a fonte de sua renda que produz sua própria satisfação. Outra noção é a de capital humano, que pode ser e também adquirida. A inata é mais voltada para aquelas ideias da genética que acreditam na produção de filhos com uma genética boa, e aquele adquirido são aqueles determinados investimentos educacionais, por exemplo, onde os pais pagam e investem na educação dos filhos para torná-los culturalmente mais elevados, garantindo um lugar para o capitalismo.
O neoliberalismo americano ele vai alargar a racionalidade para os comportamentos sociais tradicionalmente não econômicos. É o caso da família e da natalidade, entre outros, utilizando o quê? De estratégias e regimes de verdade. No entanto, a politicóloga Wendy Brown, mais recentemente, retoma a ideia de neoliberalismo, assim como Pierre Dardot e Christian Laval, mas a Wendy Brown, no livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela apresenta o neoliberalismo como uma ideia, apresenta a ideia de que o neoliberalismo é um dos causadores das políticas antidemocráticas. Cada vez mais se tem visto a recusa da ideia de sociedade, a quebra do Estado social e de políticas de bem-estar social. Segundo ela, meu argumento é que nada fica intocado pela forma neoliberal de razão e de valoração e que o ataque do neoliberalismo à democracia em todo lugar infletido lei, cultura política e atividade política. A partir dessa percepção, é bem difícil sair desta situação em que encontramos-nos, e a ameaça de destruição da democracia se faz presente, principalmente nas formas de produção de subjetividades para o mercado. Ainda segundo a autora, este neoliberalismo se expande como economização por instituições democráticas às subjetividades, que ocasionam efeitos nocivos, culminando em uma desdemocratização. Com isso, além da intensificação dessa racionalidade normativa em torno das formas de controle desregulado, ela cria políticas antidemocráticas que movimentos com ideias conservadoristas, fascistas, cristianizadas em nome de ataques da liberdade do tecido social que recusa a ideia de igualdade do comum. Enfim, a partir destas ideias de uma conjuntura política antidemocrática, podemos então refletir sobre como lutar contra estas ideias de uma governamentalidade neoliberal que destrói a própria construção da sociedade e da democracia. Pensar a partir de Foucault é um pouco complexo por representar um filósofo das problematizações e não das soluções. No entanto, ele nos coloca uma categoria forte no seu pensamento, em suas próprias ações também, que é a resistência, onde há poder, há resistência. Frase já bem conhecida e, sobremaneira, esta concepção de resistência e de contracondutas são ainda as melhores formas de lutarmos pela ideia do comum, da igualdade, contra as condutas que nos sujeitam, como as ideias do patriarcado. Nos diversos movimentos a favor dos direitos feministas e LGBTQI, além das lutas contra o racismo. Estas lutas ainda são formas mais do que válidas de resistir ao neoliberalismo governamental e biopolítico. Claro que é uma ideia, que é uma maneira de não nos subjetivarmos. De acordo com Dardot e Laval, é a recusa de se conduzir em relação a si mesmo como uma empresa de si e a recusa de conduzir em relação aos outros de acordo com a norma da concorrência. Sim, recusando que resistimos, mesmo que seja complicado. Eu ainda tenho tempo? Já terminei, viu, Guilherme? Já, você tem 2 minutos ainda. Quer fazer alguma consideração? Pois eu já terminei, eu me apressei aqui, viu? Mas obrigada. Certo. Obrigada por terem me ouvido e estou aqui agora esperando as perguntas. Foi ótimo. Certo? Eu vou ver se alguém se E as propostas também. Tá. Eu vou ver se alguém se pronuncia no bate-papo em relação à pergunta. Se ninguém tiver, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sempre falo muito, pergunto muito, é um problema. Mas é isso. E outra coisa que eu queria falar para todo mundo é que se vocês puderem no chat colocarem o nome de vocês seguido do número do WhatsApp,
seria interessante para facilitar a comunicação até depois do GT, né? Eu, particularmente, sempre me interesso por alguns trabalhos específicos e para ter algumas interlocuções, né? É importante que a gente possa manter contato, né? Até para resolver algum problema, se tiver alguma coisa em relação ao GT depois, vocês podem falar comigo. Vou deixar o meu nome logo no bate-papo e o meu número. Aí vocês fiquem à vontade para fazer, se quiser. É isso mesmo, isso, perfeito. Ninguém tem perguntas, né? Pois eu vou Eu fazer a pergunta. gostaria de fazer uma pergunta para Carla. Eu vou abrir para uma pergunta, eu acho, só, por comunicação. Aí depois, no final, a gente faz outra pergunta, dependendo do tempo. Quem é que quer fazer a pergunta? Eu gostaria de fazer o Rafael. Rafael. Carla, eu salvo engano, a primeira vez que Foucault trata, né, da questão da biopolítica, ou bem do biopoder, no seu livro História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, onde no último capítulo, no capítulo 5, titulado Direito de Morte e Poder sobre a Vida, ele trata dessas questões. Eu acredito que a sua pesquisa deve ter se deparado com esse capítulo. Eu gostaria que você, se você pudesse, como é que você nos ajudaria, né, a pensar esse momento atual do Brasil, que nós estamos vivendo, né, com o governo Bolsonaro, todas essas agressões, né, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Como você leria, né, o contexto do nosso país agora sobre esse direito de morte e poder sobre a vida que Foucault traz nas suas discussões de biopolítica? Carla? Tá com o áudio desligado, tu. Ah, Pronto, perfeito. oi. É Rafael, né? Nome do que me fez a pergunta. Isso, Rafael. Certo. Então, realmente, já me deparei com o livro História da Sexualidade, né, que é o último capítulo, no caso, né, que ele se debruça sobre o biopoder, que faz sobre o poder de soberania, o biopoder, e o biopoder como dividido entre poder disciplinar e biopolítica, né? Isso muita gente gosta também, né? Sobre a sua pergunta, que como eu veria esse poder sobre a vida e a morte na atual conjuntura política hoje, principalmente em relação ao Bolsonaro, não é isso? Oi? Exatamente. Então, assim, poder sobre a vida e sobre a morte, né? Na atual conjuntura do que o Bolsonaro pensa. Eu não sei lhe dar uma resposta concreta e definitiva, mas de acordo com o. Eu não sei se você conhece o professor Rodrigo de Solé, que exatamente a gente fez essa pergunta para ele. Ele respondeu de uma forma bem engraçada, né? Que não existe nem vida nem morte para o governo Bolsonaro. Aliás, não existe vida, é morte, né, mesmo, para todo mundo. É essa a impressão que se tem, inclusive para ele, para todo mundo que morra. É isso a impressão que a gente tem nesse governo, né, do Bolsonaro. Então, é um desmonte muito grande, não ligar mesmo para a vida das pessoas,
é uma coisa que, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse vivenciar aqui no nosso país, que eu nunca fosse ver isso, eu nunca estaria viva para ver um negócio desse acontecer. Mas eu concordo com ele, por exemplo, quando o professor Rodrigo Vivari Solé ele fala sobre isso, né? Não existe vida nesse governo, existe só a ideia de morte. Vai morrer, por exemplo, nas frases do próprio Bolsonaro, vai morrer gente, sim, mas tem que deixar a economia crescer, tem que deixar a economia correr. Então, é muito difícil quando a gente escuta um negócio desse, né? Deixa as vidas de lado, deixa e vamos deixar a economia crescer. É muito difícil escutar um negócio desse. Então é isso que eu penso, é isso que eu acho. Espero que tenha respondido. Oi? Obrigado, Carla. Não, perfeito. Eu vou manter, eu acho que esse formato só uma pergunta por comunicação, né? Pelo Mas momento. você disse que tinha pergunta para mim. É porque eu tô com medo de não dar tempo, mas eu vou fazer ela então bem rápido. Eu vou pedir para que todo Ou mundo. então você me passa pelo WhatsApp, eu coloquei o meu aí eu lhe respondo, se não der tempo. Tá É, bom? eu vou deixar para o final mesmo, então. Ou eu falo no WhatsApp, ou então depois a gente conversa. E vamos manter Tá então bom. perguntas rápidas, né? Como respostas também, para que a gente não sabe se vai levar tempo, né? Acredito que sim, porque sempre atrasa um pouco, enfim. A segunda coisa que Tá eu vou bom. falar é um trabalho que eu achei ótimo, o título, que é O Vida das Mulheres Infames no Pampa, Modos de Pensar o Presente com Michel Foucault, que é da Juliana Corrêa Pereira e da Paula Regina. Não sei se vão estar as duas aqui ou só uma. Vamos ver agora, né? Tá aí. Juliana ou Paula? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui nas pessoas se tem alguém com esse nome. Então, eu vou dar um pulinho nesse caso, porque nem a Juliana nem a Paula apareceram. Eu vou chamar a próxima pessoa, que sou eu, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Eu queria que alguém se disponibilizasse para marcar meu tempo e para mandar eu parar se eu demorasse, mas eu vou tentar fazer a coisa certa hoje, pelo menos tô mediano, né? Alguém? Eu posso marcar. Pronto, perfeito. Não sei quem falou, mas. Aí quando fizer 10 minutos, por favor, me avisa, tá? Aviso. Tá. Então é isso, meu nome é Guilherme, né? Sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Cariri. Estou mediando a mesa com vocês, né? E envio uma comunicação também, que eu acho que eu dou o título Sexo e Verdade, mas que sujeito. Esse texto que eu resolvi apresentar aqui, ele é um desdobramento do meu TCC. Na verdade, ele é uma parte cortada do meu TCC, né? Que está em processo de finalização agora. Eu acho que por isso eu dei um título que não ficou muito bom, digamos assim, pela proposta que eu vou falar aqui, né? Não ficou muito bom em relação à pergunta que eu faço no final, que é mais que sujeito. É porque no meu TCC, no capítulo 2, eu estou discutindo a questão das ciências sexuais e da constituição dos dispositivos, né? Da sexualidade. E como resultado disso, no capítulo terceiro, né? No capítulo seguinte, eu apresento a ideia de um sujeito histórico que aparece em essas experiências, né? Que é o sujeito que eu vou chamar de homo confidente. Vou fazer essa investigação desse sujeito, do homem que se confessa, né? A partir, começando desde as práticas de si, na Grécia, passando pela própria pastoral cristã, até as práticas de individuação no neoliberalismo, né? Aí nessa última fase do Foucault. Isso não como uma linearidade, não como um progresso, uma evolução, algo nesse sentido, mas como um desdobramento mesmo, que começa na experiência de Grécia Antiga. Então, eu acho que, pelo tempo, né, para a compreensão mais exata, a gente vai ficar demarcado nessa relação do sexo com a verdade. É o que me interessa fazer aqui. Acho que a primeira coisa que
que eu quero apresentar para vocês. Assim, eu sei que a gente não precisa estar se explicando toda hora, até porque pelo que eu vejo aqui, as pessoas que estão no GT são pessoas bem avançadas já na leitura do Foucault. Mas o primeiro conceito que me confere, que me é caro nessa discussão de ciências sexuais, né? Ciências sexuais entendida como uma tecnologia discursiva que coloca o sexo em jogo, que coloca o sexo para se relacionar no tecido social, né? E as ciências sexuais, elas se constituem, na leitura do Foucault, a partir da atuação de um binômio, que é o saber-poder, né? Nunca saber é poder e nunca poder é saber, né? Mas saber e poder são coisas distintas, mas que coparticipam, né? Nesse esquema de produção e colocação do sexo em discurso e que vai desembocar, enfim, condutas, práticas, instituições, todos esses saberes, né, que nos atravessam de algum jeito e que nos constitui, como diz Foucault, né, ontologicamente essa coisa que somos agora, né? Então é isso. E acho que quando eu falo isso, vocês podem perguntar, né? Sim, mas qual a relação do sexo, qual a relação dessa ciência do sexo com a verdade, né? Eu penso a verdade como o aparelho, não o instrumento do discurso, que possibilita e legitima as razões e pretensões, de alguma forma, desse projeto de uma cartografia do presente. Entendemos assim, né? Acho que é muito claro para vocês que, apesar de todas as aspas que deem para ser usadas sem nenhuma reserva, quando a gente pensa em poder, né, em exercício do poder, na aplicação dos saberes, né, a gente está pensando também numa verdade que o legitima, né? Eu posso, eu sei, porque isso é verdade, é uma verdade de alguma forma até ontológica, né, em si, nessa coisa. E para isso a gente precisa fazer uma genealogia também da verdade, né, para entender como é que esse desdobramento começa, né? Por isso que eu não começo essa discussão pelo o volume 1 da Vontade de Saber, né, que é o texto publicado por Foucault em 76, que faz parte desse projeto que eu acho que é o projeto da vida dele, né, que é da história da sexualidade. Eu começo essa discussão a partir da aula inaugural do Foucault, ao Collège de France, que dá no final de 70, que ele intitulou de A Ordem do Discurso. Nessa conferência, quando Foucault assume a cadeira dele no Collège de France, o Foucault apresenta 3 sistemas de exclusão, que para ele são os que mais participaram, né, e criaram realidades nessas nossas experiências de sociedade no Ocidente, né? Que seria a palavra proibida, o primeiro, o segundo seria a segregação da loucura, né? Esse aparelho aí, psiquiátrico, etc. E, por último, a vontade de verdade, né? Na ordem do discurso, Foucault se atenção a esse terceiro, que é o que eu também vou me ater agora, que é o da vontade de verdade. E é o que o Foucault pensa com isso. Eu gostaria deixa eu marcar aqui, vou fazer algumas citações breves. Aí eu acho que essa citação de Foucault na ordem do discurso, apesar de passar despercebida, para mim é importante porque ela marca, para mim, uma ruptura histórica, sabe? Ela demarca outro momento da verdade. Eu vou ler e vou explicar por quê depois. O Foucault diz assim: nos poetas gregos do século VI, o discurso verdadeiro, no sentido forte e valorizado do termo, o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se, porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e quem, conforme o ritual requerido, era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte. Era o discurso que, profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas contribuía para sua realização, provocando a adesão dos homens e se tramava, assim, como o destino. Eu acho que a citação é claríssima, né? Eu acho que ela dispensa comentários. A Foucault sempre danada, né, em relação a essas coisas. Mas o que o Foucault, eu acho que quis mostrar aqui, e como eu disse
o que ele quis demarcar, e o que, na minha interpretação, é uma ruptura, é que a partir desse momento, o Foucault está querendo abandonar uma tradução, né, de verdade unívoca ou de verdade ligada a um grande sistema de pensamento irrefutável, ou de uma palavra sagrada, né, como em algumas experiências de sociedade, e colocar também a verdade no eixo de um discurso que é produzido, de um discurso que é datado, de um discurso que é histórico. E para isso a gente precisa fazer uma analítica agora desse discurso de verdade, para entendê-lo como algo também, de algum jeito, produzido, né, histórico, nesse sentido, é que o Foucault pensa a história, não é uma história assim clássica, né? Acho que Foucault recusa isso com prontidão, de uma história que se baseia num cálculo futurista de causa e efeito, de um progresso, uma linearidade, uma continuidade, nada disso. Foucault ele pensa uma verdade não cronológica, descontínua, e etc. Só que toda a filosofia que ele faz está na história, né? E parte dessas experiências. Então é importante estar atento a elas. Aí o que eu quero fazer, sendo bem objetivo, eu vou apresentar para vocês agora duas formas, duas possibilidades que a verdade, a ideia de verdade, né, essa proposição de verdade foi apresentada em textos do Foucault, né? A primeira ainda é na ordem do discurso, né? E que é o caso do Mendel, né, de um botânico do século XIX, que foi apresentado na ordem do discurso, que esse botânico teria apresentado à comunidade científica, apresentado à comunidade científica um manual, né, um texto lá muito consistente, muito seguro em relação à reprodução das plantas, né, a partir das suas observações em relação à hereditariedade e todos os cálculos que fez. Enfim, esse projeto aí, esse texto, né, essa pesquisa do Mendel parecia ser de algum jeito muito segura, muito consistente, de algum modo até irrefutável, né, pelos dados que ela apresentava. Só que por alguma razão ela foi rejeitada pelo certame científico da época, né? Ela não era a verdade que participaria de que Foucault chama de um discurso verdadeiro, né, de ali, daquela época, né? E acho que aí o Foucault já invoca uma dicotomia, né, que acompanha, acho que toda a história da verdade, no sentido genealógico mesmo, que é a distinção de verdade, né, e de discurso verdadeiro. Quando Foucault vai dizer, olha, o Mendel era um monstro verdadeiro. Só que Guilherme, licença, 10 minutos. mentira. Verdade. Verdade, discurso verdadeiro. Tá, vou acelerar. Que essa verdade, ela se oporia ao discurso verdadeiro, né? E o Foucault entende esse discurso verdadeiro como um discurso que tem pretensões bem demarcadas, né? E com a finalidade para alguma razão, de Estado, de sociedade, digamos assim. Eu vou pular, então, a citação que eu ia fazer em relação ao Mendel, acho que deu para entender as coisas do Mendel ter sido usado, né, o texto dele, e vou, em contrapartida, né, a essa coisa do Mendel, vai apresentar outra experiência que está agora na Vontade de Saber, na História da Sexualidade 1, que é as experiências do Charcot, né, na Salpêtrière, com as mulheres histéricas, né. E eu acho que eu vou ler um parágrafo, né, do meu texto mesmo, que é bem curtinho, para acelerar aqui, para ver se no final eu consigo concluir. Por outro lado, as experiências que aconteceram no Hospital da Salpêtrière com Charcot no século XIX nos lançam a outro extremo da verdade, dessa vez, a aceitável e recomendada. A forma em que se apresentavam as histéricas num ambiente estritamente específico, aos mesmos conformes dos protocolos de uma cena de teatro, seguido da sensação de curiosidade propositalmente provocada diante do público totalmente masculino, que assistia com pertença e sagacidade à performance dos sintomas da mulher cobaia, compunham o ambiente de uma ciência do sexo que se formava ali. Eram muitas as mãos apressadas que anotavam todo e qualquer movimento sem deixar que nada escapasse ao prontuário. Enquanto o ritual de intervenções e apalpações se desenvolvia, uma montanha de papel era cuidadosamente escrita,
interpretada e conservada, literalmente a partir de compostos químicos. E mesmo que depois, para ser ocultada ou mascarada, se produzia em um instante naquele lugar uma verdade terrível do sexo. Terrível não só no sentido das proposições que sua aplicação ganharia ou nas condições de sua formação, mas terrível no conjunto das proposições enunciadas sobre os males da sexualidade. Então é isso. Esse segundo caso, para mim, eu quero deixar ele demarcado no lugar de uma verdade não só pretendida, mas também produzida, né, por, por um saber masculino, né, por uma capacidade de exercício, né, de um discurso que estava, de certa forma, ainda colado, né, a um marcador aí, digamos, social, de gênero. Nem quer dizer que as categorias do Foucault são até um pouco tensas, mas eu acho que a gente dá para pensar assim só para ler isso com calma. Eu acho que para concluir, né, eu vou só fazer uma referência a uma coisa que o Foucault fala, na verdade, as formas jurídicas, né, que é uma conferência que ele dá aqui no Brasil em 73, que é o que o Foucault diz que a filosofia, eu acho muito interessante isso, que a filosofia foi muito injusta com os sofistas, né, porque ele vê na figura do sofista alguém muito atento a essa analítica do discurso, né, alguém que não tem pretensões de um acesso à verdade, de uma chegada da verdade, e se é alguém que toma esse discurso de verdade como um combate, né, é mais sobre combate da verdade do que conquistá-la, né? A verdade de algum jeito escorrega nesse sentido. E, para terminar mesmo, eu vou só ler o parágrafo também que eu concluo esse capítulo, né? O capítulo 2. Na verdade, isso é um ponto do capítulo 2, né? Mas o parágrafo do meu TCC que eu encerro essa discussão, né? Vou ler, aí eu acabo. Se a verdade pretendida por Foucault na vontade de saber, ela seria necessariamente ligada ao pensamento fluido, sem causa e sem telos, e nunca a um grande e único discurso de um sistema de poder. Através disso e de seu jeito, foi possível que se fizesse uma história da sexualidade em que experiências assim fossem devidamente revisitadas pelo exercício da reflexão e do pensamento, e que não somente se rabiscasse um conveniente manual literário narrando uma história das ideias. A verdade agora já não é mais um adjetivo verossímil, mas advérbio de ação, que passa a carregar nos seus significantes funções inteiramente produtivas, energéticas e, quiçá, anticontrole, essa cada vez menos estranha aos sujeitos. Pronto, isso aí é isso. A minha fala. Eu tô mediano, né? Acho que ninguém vai falar agora. Então, pessoal, essa é a minha fala. Se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Estamos fazendo uma rodada relâmpago de uma pergunta para cada fala e eu terminei a minha. Se alguém se interessar, ou então quiser falar depois, senão seguimos. Ninguém parece. Ninguém, né? Enfim, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu vou seguir aqui, né? A segunda pessoa que eu vou chamar de novo a menina que ia falar antes de mim, para ver se ela tá aqui. Que é você? Ai, meu Deus, eu apontei para uma pessoa, ela sumiu. É a Juliana ou a Paula? Então, aí, será? Parece que não, né? Então eu vou seguir, vou deixar ela para o final mesmo para não comprometer a ordem. Agora, um texto, um texto ótimo, então, para ser seguido o meu. Ciências sexuais, uma análise Foucaultiana. Boa tarde. Olá, Desculpa, bom dia, né? tudo bem? Quem é você? Eu me chamo Ana Célia, tá certo? Perfeito. Então, gente, bom dia a todos, né? Deixa eu só desligar aqui meu celular, porque... Tá, eu vou começar mesmo, só quando tu começar a falar mesmo, tá? Pode ficar à vontade. Pronto. Gente, bom dia. Eu me chamo Ana Célia, certo? A gente fez esse artigo justamente com uma colega, Eliu de Lima. Ambas têm mestrado, certo?
em filosofia pela UES. E o título do nosso trabalho, como o Guilherme falou, é Ciências Sexuais, uma análise Foucaultiana, tá certo? E aí eu vou... Vocês estão me escutando? Sim. Tá mudo. Agora. Pronto. Pronto? Oi? Tá escutando? Sim, a gente está escutando. Pronto. Então, vou iniciar, tá bom? A gente utilizou, certo, para embasamento teórico desse artigo, a obra que todo mundo conhece, né, que todo mundo, assim, entre aspas, né, quem estuda Foucault conhece um pouco, História da Sexualidade, volume 1, né, intitulada A Vontade de Saber, né, mais precisamente a parte 3. E aí, a primeira coisa para se pensar, certo, e entender o pensamento Foucaultiano é justamente que dentro dessa história da sexualidade, ele também vai estar preocupado em fazer uma análise da genealogia do poder, né? Ou seja, ele vai estar preocupado em pensar o problema da sexualidade metodologicamente, né? Foucault não está aqui preocupado, certo, em fazer uma historiografia da sexualidade ou muito menos da ciência. Embora, né, ele pense no historicidade, ele pense na temporalidade, certo? E ele pense no espaço, né? E aí vale ressaltar que o Michel Foucault não é um pensador linear e nem tampouco nós também seremos aqui no nosso artigo, tá bom? Porque ele vai ter dentro dessa obra também essa ideia mesmo, né, que tem lá na arqueologia, né, a ideia de cavar, de esmiuçar realmente essa história da sexualidade. E aí, para Foucault, essas relações de poder, ela não se passa fundamentalmente em níveis de direito ou violência, né? Ele vai dizer que nessa sociedade capitalista, a dominação ela não poderia ser mantida se baseasse apenas, né, exclusivamente nesse modo de repressão. E aí, então, Foucault ele se distancia dessa ideia de poder como sendo repressão, né? E ele se aproxima do poder como produção, né? E isso é fundamental para a gente compreender o conceito de ciências sexuais em Michel Foucault, né? Que esse poder como produção, ele tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica que nos impulsiona para uma ação, né? Que ele chama uma terminologia chamada eficácia produtiva, né? O poder como produção. E aí ele começa a pensar, certo, a própria negação da repressão, né? Ou seja, aquilo que se proíbe é aquilo que se mais fala, é aquilo que se mais produz, é aquilo que mais se reatualiza, né? E vale lembrar que, para Michel Foucault, discurso é ação, é movimento. E aí, esse pensador francês passa, então, a olhar para essa produção do corpo, né? Esse corpo que deseja, esse corpo que possui vontades, esse corpo que produz e esse corpo também que possui uma relação coletiva, né? E aí entra dentro da obra do Michel Foucault que a gente vai percebendo esses elementos, né, chaves, esses conceitos chaves em Michel Foucault, que é o conceito de biopoder, né, que é o poder sobre a vida, a questão da própria biopolítica, né? E aí a gente sabe que uma das grandes novidades do século XVIII, né, como técnica de poder, foi o conceito de população, né? E aí todas as instâncias sociais, né, todas as instituições criadas vão ser pensadas a partir dessa ideia, né? E começa-se então a pensar em tecnologias, aparelhagens de sujeição, que dê conta desses corpos, né? Então pensa-se o sexo, pensa-se casamento, pensa-se família, pensa-se controle de natalidade, né? E aí Foucault percebe que esses novos dispositivos disciplinadores vai ser justamente uma sujeição constante a uma ordem de vida compartilhada, né? E aí dentro dessa lógica surge essa questão da docilidade do corpo, né? Esse corpo dócil
que não é um corpo meigo, não é um corpo bonitinho, como a gente pode entender, mas, sobretudo, um corpo civil, né? Que é um corpo, né? Ou seja, uma docilidade que produza constantemente um indivíduo que se reconheça como culpado, como responsável pelos seus erros, né? E aí, nesse sentido, surge uma pedagogia, né? Ou seja, um educar o corpo, né? Mas não a educação, certo, dos modos gregos, em que essa questão da educação se passava corpo a corpo e ela levava a um conhecimento, né? Mas sim vai ser uma educação voltada toda para uma pastoral cristã, né? Que se volta para um corpo, e aí eu boto entre parênteses carne, né? Como sendo o princípio que deve ser controlado. E então, o Foucault ele vai fazer uma análise, né? Ele vai andar ali pela Idade Média, e aí ele vai perceber, né, como o Ocidente, ele é todo perpassado por essa tradição cristã, ele vai perceber esse dispositivo de controle usado desde o Concílio de Latrão, né, com o sacramento da penitência, até as práticas de inquisição, né, e ele vai se centrar nesse dispositivo pastoral, que é a confissão, né. Como esse método usado pela igreja, né, ele vai perpassar toda uma história ocidental no século XVIII e XIX até os nossos dias, né. Então, ele vai dizer que esse modo confissional, ele se difundiu no âmbito jurídico, no âmbito da medicina, no âmbito das relações familiares, né, no âmbito das relações amorosas, ou seja, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes, né? E aí eu cito Foucault, né, abre aspas, confessa-se crimes, confessa-se os pecados, os pensamentos, os desejos, confessa-se passados e sonhos, confessa-se a infância, as suas doenças e misérias. Emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito, né? Página 58, História da Sexualidade, né? Então, ele vai dizer, o Michel Foucault, que o homem ocidental se tornou confessional, né? E a partir dessa ideia de confissão, foi se criando no século XVIII e XIX toda uma verdade sobre o sexo, né? Através do discurso sobre o sexo, que o poder tem acesso à vida, né? Construindo toda uma história da sexualidade. E essa sexualidade que foi forjada no discurso sobre o sexo, que se originou justamente lá na Idade Média, né, com o conceito de confissão, né? E aí, então, Michel Foucault passa a estudar, certo? Como o sexo se insere como um discurso de verdade, né? Na realidade, o que ele quer fazer é uma genealogia também do saber, né? Ou seja, o que é que a gente sabe daquilo que se sabe sobre o sexo, né? Então, ele vai pensar esses conjuntos de práticas, né, que circundam sobre essa verdade do sexo. Então, ele vai lá no saber médico, ele vai lá na ideia de arte erótica, ele vai lá na pedagogia grega, ele vai lá na pastoral confessional, e aí ele saca que o Ocidente ele se tornou esse mestre, esse especialista, né, em falar sobre o sexo, né? E ele investe nesses mecanismos que induziram o saber sobre o sexo como um dispositivo de verdade. E o ponto de partida de Michel Foucault é justamente a problemática cristã da carne, né? Se para Foucault falar de sexo é produzir uma verdade, né? Então ele começa a se questionar, né? Qual é o sentido do corpo? Qual é o estatuto da vontade no mundo, né? O que vem a ser essa vontade de saber? E achei interessantíssima, certo? Uma fala da professora Jaqueline Moraes Teixeira, ela é uma doutoranda da USP, que eu acho que ela já está formada agora, né? Que ela faz essa analogia, né? Dessa vontade de saber com a passagem bíblica que se encontra lá no Gênesis, né? Que a gente chama justamente de o pecado de Eva, né? Que comeu do fruto proibido. Esse fruto proibido que não é a maçã, certo? Mas sim a ciência do bem e do mal, ou seja, do conhecimento. E então, após Eva comer o fruto, ela não se contenta e dá também para Adão, né? E a primeira percepção que eles tiveram, né, foi justamente de que eles estavam nus, né? Ou seja, ceder ao fruto foi justamente ceder à vontade de saber. E é justamente pelo corpo, né, que cedeu essa vontade de saber, que vai pesar sobre ele, né, toda uma história de pecado, toda uma história, certo, de que ele precisa
ser controlado, que ele precisa ser reprimido, né? Mas também o que a gente pode deduzir, né, dessa analogia, né, dessa percepção, desse estado de nudez, representa justamente a consciência de si, né? Que é uma consciência que se percebe pelo corpo, porque é o corpo que deseja, é o corpo que tem prazer, é o corpo que possui vontade, né? Então, esse dispositivo pastoral, ele vai trazer justamente essa dicotomia, um corpo e uma alma, né? Uma alma que deve frear uma vontade e um corpo que precisa... tá? Certo. E um corpo que precisa constantemente frear essa vontade, né? E inicia-se, então, a repressão dessa dita sexualidade, né? A carne é pecado, porém, quanto mais se reprime, mais se explora, mais vai sendo produzida uma verdade, deixando à mostra aquilo que se quer mostrar. Ou seja, quanto mais se proíbe, mais se produz e mais se diz sobre aquilo que é proibido, né? Então, o corpo, essa carne que precisa ser vigiada, controlada pelos mecanismos de poder, vai ganhando força no século XVIII e XIX, não mais pautada por uma repressão, né, como era na Idade Média, mas sim articulada a um poder que incita a uma ação e um poder saber, né? Já dizia Francis Bacon, poder é saber, né? E aí vale ressaltar que no século XVIII surgiram diversas ciências, como a fisiologia animal, né, o avanço da medicina, da psicologia, e esse foi um cenário fértil para se fazer uma ciência sexualis, né, uma ciência sexual, né? Ou seja, o discurso agora não é mais embasado, certo, no modelo bíblico, mas sim nos moldes racionais cientificistas, né? E porém, apesar, né, de ter toda uma racionalidade sobre esse discurso de verdade, a modernidade, ela não abandona, certo, esse método tradicional da igreja, que é a confissão, né? Então, ele vai se questionar, né? Como foi, então, que se chegou a constituir, né, uma imensa e tradicional extorsão de confissão sexual nos moldes científicos, né? E aí, o Michel Foucault vai apontar 5 formas. Primeiro, pela técnica da escuta, né, o fazer falar por meio de interrogatórios, de narração de si mesmo, né? O segundo, postulado da causalidade, que os acontecimentos mais discretos na conduta sexual, sua deficiência ou excesso, é capaz de provocar consequências mais variadas sobre a vida. O princípio da latência, que no século XIX se desloca esse conceito de confissão e trata a se revelar de maneira sutil aquilo que estava sendo escondido. O quarto seria a regra da interpretação, que aquele que escuta não é só mais o dono do perdão, mas tem também uma função hermenêutica, né? E também tem o estatuto da verdade. O imperativo de medicalização, o regime do sexo não é mais, certo, colocado como o sentido de culpa, mas sim no regime do que é normal ou patológico, né? E aí, Michel Foucault, ele vai dizer, certo, que mesmo o Ocidente produzindo toda uma ciência sexual a serviço de uma economia, né, de um poder, ainda assim, esse discurso talvez tenha produzido ou criado seus prazeres mais intrínsecos, né? E então Foucault, ele sugere que dentro dessa multiplicidade de discursos de verdade e dispositivos de controle, possamos inventar ou reinventar um prazer, né? E aí, o prazer da verdade, do prazer de exibir, mostrar, dizer, praticar, desejar, esse é o verdadeiro discurso da verdade, que é a verdade do prazer. Ou seja, trata-se da multiplicação e intensificação dos prazeres ligados à produção de verdade, né? E aí, só para finalizar a minha fala, né, ele vai justamente buscar essa verdade no prazer, na arte erótica, né? Que é, ou eu posso chamar também de erótica da verdade, né? Em que ele lê um romance muito badalado, né, do século XIX, que é o My Secret Life, na qual o personagem, ele vai, um personagem desconhecido, ele vai narrando todas as suas peripécias, né, minuciosamente, o estilo e a prática de sua vida sexual, né, e aí, para finalizar mesmo, eu cito Foucault, que ele vai falar desta arte erótica, né, nessa arte erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática e recolhido como experiência.
não e por referência a uma lei absoluta do permitido e do proibido, nem a um critério de utilidade que o prazer é levado em consideração, mas ao contrário, em relação a si mesmo. Ele deve ser conhecido como prazer e, portanto, segundo sua intensidade, sua qualidade específica, suas reverberações no corpo e na alma. É a História da Sexualidade, páginas 65 e 66. E aqui eu encerro a minha apresentação. Perfeito, 15 minutos cravados. E aí, pessoal? Ninguém tem pergunta? Se não tiver, eu tenho. Eu vou dar preferência a vocês, né? Que não vai ficar tendencioso. Eu me escolher para perguntar. Ok. Mas se não... Parece que ninguém se posicionando. Eu vou fazer, dona Fé, uma pergunta. Tá bom. Em relacionado à questão do corpo, eu acho, ainda, porque é interessante que no último capítulo, né, na vontade de saber, mesmo se tratando de uma introdução do que vai ser o termo do político, né, do político na obra do Foucault, e mesmo diante desse deslocamento que ele toma, que seria da passagem do anátomo política do corpo, né, para a população, né, que é o que ele chama, eu acho que nem na vontade de saber, nem nesse lugar, e nem depois, nos outros textos do Foucault, vai abandonar essa ideia do corpo, né, mesmo já consolidada a coisa da população, né. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, para dar conta de várias especificidades, né, da sociedade e da forma como o poder atua, né. Aí tu falou em algum momento sobre algo relacionado a frear o corpo, não foi isso? Eu sei que talvez tu está entendendo, como eu também entendo assim, que a nossa captura, né, enquanto esse sujeito idoso, de algum jeito se dá no nosso movimento, né, no desejo, na coisa de lançar-se a falta por onde, assim, não afora, né, onde a gente se movimenta, a gente está se movimentando no desdobramento do poder. Acho que é por isso que às vezes é tão agoniada a leitura do Foucault, né. Só que tem uma hora que o Foucault diz assim, tá ouvindo? Então, Tem uma hora na vontade de saber que o Foucault diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é sobre essa repressão, né? Porque assim, a minha questão não é se a gente é reprimido ou não. Minha questão é porque nós dizemos tanto prazer que somos reprimidos. Eu queria que eu pensasse em relação a essa coisa do corpo mesmo, assim, dessa ideia de frear o corpo, enfim, do papel do corpo na saúde do Foucault. Principalmente na vontade. não, assim, quando eu citei essa questão de frear o corpo, era justamente a Idade Média, né, que falava nisso, né, essa dicotomia que teve sobre a questão do corpo, né, e da alma, em que é uma alma, certo, que deve aí regular suas vontades, né, ficar bastante, assim, de olho nas suas vontades, e ao mesmo tempo, dentro dessa visão de corpo na Idade Média, era um corpo que precisava também constantemente frear a vontade, quer dizer que não, eu não posso fazer isso, eu tenho que estar me policiando toda a vida com relação a isso, e eu acho que o que o Michel Foucault traz nessa visão de novo é que a gente pode ter novas performances do prazer, né? Tem até um texto interessante que eu estava vendo, que é uma entrevista que ele deu em 1982, que ele fala assim, né, que ele vai criticar essa ideia de que o prazer físico provém sempre do prazer sexual, né? E a ideia de que o prazer sexual vai ser a base de todos os prazeres possíveis, né? Segundo ele, a possibilidade, sim, de usar nossos corpos como uma fonte possível de uma multiplicidade de prazeres, né? Então, a gente deve criar novos prazeres, né? E eu achei muito interessante essa passagem, né, que foi uma entrevista que ele deu para uma revista canadense em Toronto, certo? Em 1982, que a gente liga sempre essa questão do corpo, a ideia de sexo, mas o corpo, ele pode ter outras possibilidades de prazer, que não apenas o prazer sexual, em Michel Foucault, né? E que a igreja, por muito tempo, a pastoral, né, ela reprimiu isso, né? Sempre essa visão. O corpo, ele deve pesar sobre ele, e toda
essa repressão da vontade, né? Ele deve sofrer, né? E eu acho que o Michel Foucault, no livro dele, ele está querendo justamente quais são as novas formas de possibilidade em que esse corpo ele aparece, não mais como modo de repressão, mas um modo como realização do prazer, e um prazer que não está apenas relacionado ao ato sexual em si. Pronto, perfeito, Marcelo. Muitíssimo obrigado. Pensei várias coisas. Não sei se eu te respondi. Sim, perfeito. Vou conversar com você quando acabar isso. Eu irei mandar mensagem. Também. Guilherme, deixa eu te dizer uma coisa. Bom, Eu sou estudiosa de... Eu sou estudiosa de Santo Agostinho. Eu queria até agradecer a minha amiga Eliude, que ela que está me incentivando a entrar agora nos conceitos Foucaultianos, né? Então, assim, legal. eu li a obra de História da Sexualidade e achei fantástico, né? Que agora quero ler a História da Loucura, mas dentro da possibilidade daquilo que eu conheci um pouco, né? Eu posso te ajudar, mas eu acho que eu vou mais me inspirar em vocês, que estudam Foucault há mais tempo, viu? Fortaleza, é? Sim, de Fortaleza. A própria pesquisa do Hernani agora, né, tá nessa coisa aí do Santo Agostinho, né? Do Foucault Santo Agostinho. Santo Agostinho, isso. Bem, aí, foi um prazer, viu? Manteremos contato depois. Vou seguir aqui. Tá bom. Eu fico muito animado. Tá bom. Eu tenho problema. Obrigada. O Ricardo, né, na verdade, não vai poder participar, que ele viu o texto. Qual era o texto? Vidas descartadas, né? Então, vou chamar o próximo, né, como temos uma falta, que é o do Flávio. O Flávio está sempre aí, galera. Que é por uma política da coragem. Mais uma vez, bom dia a todos. E desde já agradecer a aprovação do meu texto no evento e cumprimentar todos os presentes. Todo mundo está me ouvindo bem, né? Então, vou começar. Bem, primeiro que eu vou delimitar um pouco de que parte da obra do Foucault eu vou partir, porque assim fica mais claro para todo mundo de que fase Foucaultiana, né, nós estamos falando. O meu texto, ele é inspirado, e a principal fonte bibliográfica é o seu último curso no Collège de France, de 1984, né, O Governo de Si dos Outros, número 2, ou o seu título mais famoso, A Coragem da Verdade. E esse texto, esse curso, ele é perpassado de cabo a rabo pelo conceito de parresia. E parresia, numa tradução literal, assim, numa tradução livre, é do grego antigo, dizer a verdade, falar franco, dizer verdadeiro, dizer tudo. E Foucault dá ao título do curso uma tradução que ele mesmo atribuiu a esse termo, que seria a coragem da verdade. Contudo, né, como já foi citado aqui na mesa, né, até pelo próprio Guilherme, pela Ana Célia, pela primeira comunicadora agora que eu me esqueci o nome, mas não é uma verdade no sentido epistemológico do termo, né? Ou como uma verdade como oposição à falsidade. É uma verdade como conduta, ou seja, a gente tem que lembrar mais uma vez que o Foucault realmente não é o filósofo das respostas, né? Como ele mesmo definiu filosofia, né, no prefácio do segundo volume da História da Sexualidade, né? A filosofia é um exercício crítico sobre si mesma, né? Então, ela não vai para ele, né, para trazer uma resposta final para tudo. Então, é desse conceito de verdade que a parresia vai partir. Então, para a gente ter uma ideia mais clara, né, eu vou fazer aqui uma citação do próprio Foucault, né? Sob que forma, em seu ato de dizer a verdade, o indivíduo se constitui e é constituído pelos outros como um sujeito que pronuncia um discurso verdadeiro. Ou seja, fecha a citação, né? Foucault, 2011, página 4. A partir dessa citação, podemos ressaltar que a palavra constituir, ou seja, para existir a parresia, é necessário no mínimo 2 indivíduos, onde essa verdade irá abalar essa relação, se estamos falando de relações que têm como finalidade apenas o convencimento. E é daí que eu vou partir.
a verdade da parresia, ela sempre tem que ser uma verdade que não pensa exatamente numa consequência de agrado. Ou seja, aquele que diz a parresia, aquele que fala a parresia, aquele que porta a parresia, ele sempre está correndo um risco. Um risco de sofrer retaliações, um risco de sofrer perseguições, o risco de ser morto. Isso é muito importante e, inclusive, muito contemporâneo numa sociedade como a nossa, onde Olavo de Carvalho é considerado filósofo. Então, Foucault ele chama bastante atenção, né? Eu vou trazer mais uma citação aqui. Abre aspas. Não ocultar nada. Dizer as coisas verdadeiras é a prática da parresia. A parresia é, portanto, dizer tudo, mas indexado à verdade. Dizer tudo da verdade, não ocultar nada da verdade. Dizer a verdade sem mascará-la como qualquer que seja. Fecha a citação. Foucault, 2011, página 11. Vou ler mais um pouquinho aqui para que eu não entre numa divagação muito grande. Foucault aponta condições para se efetivar a parresia. Além da necessidade de falar tudo, a urgência de ser um diálogo totalmente vinculado com aquilo que há no pensamento daquele que fala. Logo, não sendo uma fala meramente artificial. Por isso, o filósofo francês afirma que parresia não é uma mera adequação fala e pensamento, como fazem os professores. É necessário assumir uma espécie de risco vital. Abre aspas a citação. Para que haja parresia, é preciso que, dizendo a verdade, se abra e se estare e se enfrente o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com raiva, de suscitar, de sua parte, algumas condutas que podem ir até as mais extremas violências. Foucault, 2011, página 12. Foucault chama a atenção que a parresia exige uma coragem, inclusive, de se romper relações, levando a fala franca às últimas consequências possíveis, arriscando a própria vida. O filósofo chama a atenção para um jogo parresiástico, ou seja, para um pacto entre aquele que assume a fala franca e o interlocutor que ataca com uma verdade verdadeira, indigesta que escuta. É a partir do ponto do jogo parresiástico que vamos abordar o seu contexto político. E aqui eu faço a citação da parresia para a professora Weinlausen, 2011, página 52 e 53. Parresia está ligada à coragem diante do perigo. É preciso coragem para falar a verdade diante do perigo, e em seu extremo. A exposição da verdade tem lugar no jogo de vida e morte. Logo, parresia é sempre um jogo entre aquele que fala a verdade e o seu interlocutor. A parresia é sempre menos poderoso que daquele quem fala. A parresia vem de baixo e dirige-se para cima. Então, o que a gente tem que ter noção aqui dentro do contexto democrático antigo? Que das disputas, né, ali que tinha na Ágora, principalmente na Atenas antiga, o convencimento era muito bem visto, né? Então, inclusive se pagava, né, para os sofistas e para que eu tenha uma articulação melhor com a fala, para que eu conseguisse convencer. E aí o Foucault consegue localizar essa atitude, esse dizer verdadeiro, que a parresia começou a ser mal vista dentro da democracia ateniense grega. Ou seja, o problema de se falar a verdade, de se mostrar uma verdade, não é um problema novo. Por isso que eu botei esse título. Porque atualmente a gente percebe muito bem que qualquer argumento que tenha qualquer embasamento científico mínimo para que a gente possa tomar qualquer atitude de governo, aquele que tem a atitude científica não é o sempre mais atacado. Está aí os movimentos anti-vacina, está aí a perseguição que nós temos com a intelectualidade. Então, a parresia, quando eu me debrucei nesse texto, eu vi que está muito atual. E é justamente isso que o Foucault sempre se propôs, né? Uma ontologia do presente. Por mais que ele esteja estudando esse passado, estudando esse retorno aos clássicos, né? Ele não faz um retorno de uma forma romântica, né? De uma forma que, vamos voltar a ser as práticas de forma mimética dos gregos, romanos, antigos clássicos, não. Mas ele tenta voltar a esse passado para que a gente compreenda nosso presente. E o meu texto, ele tem essa função de tentar entender como a gente está
tendo essa relação sujeito e verdade hoje, como ela hoje está sendo muito atacada. Vou voltar um pouquinho aqui para o texto. A palavra parresia aparece como um direito e privilégio da aristocracia, que concedia o direito de exercer a vida pública, a fala política e decidir os rumos da polis. Por isso, era algo muito caro aos cidadãos livres. Portanto, perder o direito à parresia era desonroso. Porém, Foucault afirma que houve uma sensível mudança no exercício da parresia, ou seja, uma mudança na forma como a fala franca é encarada dentro de um regime democrático, porque a parresia passou a ser mal vista, a ser questionada. Esse questionamento surge a partir de uma presunção de que a democracia antiga, em especial a ateniense, a possibilidade de se exercer a parresia era um melhor lugar do que outras cidades-estados da Grécia. Eu cito: primeiramente, na democracia, a parresia é perigosa para a cidade. Ela é perigosa para a cidade porque é a liberdade, dada a todos e a qualquer um, de tomar a palavra. A democracia, por conseguinte, não é o lugar em que a parresia vai se exercer como um privilégio devido. A democracia é o lugar em que a parresia vai se exercer com uma latitude para cada um e para todos, de dizer qualquer coisa, isto é, o que bem lhe prouver. Foucault, 2011, página 33. Percebemos que a parresia não combinou, entre aspas, com a democracia, porque a mesma deixou de ser um privilégio para ser exercida por qualquer um. Uma vez passando a ser exercida por qualquer um, a parresia torna-se perigosa para o seu usuário, visto que tomar posse da fala franca é portar uma verdade indigesta que coloca em risco a vida do parresiasta. Que paralelo podemos realizar atualmente? Vivemos em tempos de pós-verdade, onde tudo parece ser possível, desde a negação de paradigmas historicamente estabelecidos, reformismos históricos, como a forma do planeta e como a palavra golpe. Para a revolução, como se deparar com essas afirmações e formar uma resposta? É preciso estabelecer que a parresia está mais filiada a uma tradição socrática de cuidado de si mesmo do que epistemológica. Ou seja, o que a gente tem que eu quis dizer aqui? Que a parresia ela está vinculada a uma tradição socrática muito mais próxima do cuidado de si, né? O epileiato. Ou seja, não é o conhecimento de si. Esse, a primeira tradição... Opa, 10 minutos já? Sim. Tá, ok, já estou terminando. Então, essa segunda tradição do cuidado de si é a grande inspiração para esse posicionamento do sujeito com a verdade. Eu não vou dizer, eu não vou pronunciar a verdade somente no sentido de confirmar o meu conhecimento, mas sim de marcar um posicionamento político, de marcar uma forma de que eu estou no mundo, de como o meu corpo age, de como o meu corpo está estabelecido no mundo. Então, a gente tem que voltar, né? Isso aqui é uma pequena parte do meu primeiro capítulo. Nós temos que voltar para essa segunda tradição que não ficou tão conhecida como Conhece-te a ti mesmo do Oráculo de Delfos, né? Essa segunda tradição do cuidado, das técnicas de si, e que mais posteriormente, principalmente no período helenístico, a escola filosófica que mais conseguiu exercer isso de uma forma mais explícita foi os cínicos, né? E aí eu aprofundo mais isso, mas já vou terminando por aqui com essa reflexão, né? Que hoje a gente precisa muito mais do que o embasamento teórico fundamentado, a gente precisa ter coragem para ter certos posicionamentos no Brasil atual. Muito obrigado e aqui eu termino. Perfeito, Flávio. Obrigado também aqui. Opa, foi muitíssimo bom. Viu? Gostei bastante. Vou esperar alguém. Assim, me ajudou muito. Obrigado também. Assim, estava pensando em alguma coisa nesse sentido esses dias, relacionado com as entrevistas que poder Humberto, né, que falou que a crítica, que deu antes de morrer, em 83. Aí faz uma discussão a partir desse conceito, que conhece também, que deixa vencido. Me ajudou muito, então, por tudo. Ninguém tem pergunta a fazer para o Thiago? Senão eu vou fazer de novo. Fica à vontade. Eu sou o pior mediador que essa gente podia ter, viu? Não, dá certo, mas assim pelo menos suscita o debate. Vou esperar alguém, né?
Então, Flávio, acho que ninguém vai fazer, né? Então eu vou fazer. Diga. O Foucault, ele é sempre entendido como, às vezes, um filósofo pessimista, né? E, assim, eu sou muito suspeito a falar do Foucault, assim, desde a minha graduação. Então, eu sou muito novo ainda, assim, não vou dizer nem que eu estudar há muito tempo, né? Que eu tenho 20 anos, mas a filosofia eu estudo, assim, Foucault, né? Eu fui fisgado por ele. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou nos comentários do Foucault, né? E frente a isso, eu sempre tentei fazer uma leitura do Foucault, não romântica ou humanista de algum jeito, né? Mas uma leitura assim de enfrentamento, né, que pudesse gerar conflitos no sentido assim, de produzir novos campos, né? E o cuidado de si para mim, eu acho que é uma aposta, né, de filosofia de Foucault que a gente deve se apegar de um jeito muito forte, assim, né? Eu sempre penso o cuidado de si como algo potencialmente ético, assim, no sentido de uma micropolítica mesmo, assim, sabe, do sujeito de um fazer diferente, de modificar campo, de fazer dobras, de fazer furo, enfim. Se talvez não há escape, né? Talvez não dê para sair, mas talvez dê para fazer um buraco para tomar um fôlego mais longo nessa coisa. Essa entrevista, exatamente isso que eu falei do Foucault, né, que é o que é a crítica, que foi traduzido assim, o Foucault fala disso, assim, de o que é a crítica, né, ele responde, é a arte de não ser governado de tal forma. Ele não disse que é a arte de não ser governado, ele disse que é a arte de não ser governado de tal forma. E eu penso que o cuidado de si, né, no sentido de uma micropolítica mesmo, de uma atuação do sujeito, ele pode atuar nesse sentido. Assim, eu queria que tu explorasse, assim, não ficou nem como uma pergunta, mas como um comentário, mas se pudesse explorar isso, para mim ia ser bastante interessante ouvir isso. Certo. Guilherme, o Foucault ele deixa bem claro, né, no curso, que ninguém, né, ele usa a palavra mesmo, expressamente, que ninguém se debruçou a essa segunda tradição, essa segunda herança socrática, né, do cuidado de si, que está lá bem visível no Fédon, mas ele também fala muito disso, o Sócrates, né, nas obras platônicas, logicamente, nos diálogos platônicos, tipo, na apologia também está bem explícito, mas no Fédon, né, quando ele está discussando sobre a alma, as últimas palavras, né, do Sócrates é justamente essa, né, cuide-se, ou seja, cuidem da sua alma. Isso que é o mais importante para o Foucault, ele deixou bem claro que o mais importante do que o conhecimento é o cuidado, mas o importante não no sentido de que é melhor, deixar bem claro, né? Porque não vamos também desmerecer a primeira herança, porque ela gerou correntes filosóficas importantíssimas até hoje. Mas o cuidado de si ele foi fundamental para o Foucault, para que ele entendesse que as dinâmicas sociais da Grécia Antiga, elas eram fundamentadas principalmente na relação sujeito e verdade, principalmente quando se fala de filosofia. Claro que o Foucault não tirou isso do nada, né? A gente tem que lembrar do Pierre Hadot, que foi o primeiro, né, que apontou de uma forma muito esclarecedora que a filosofia já foi, sim, um exercício, né? Muito mais do que uma atividade intelectual, de que uma atividade de torre de marfim, né, como alguns definem, mas a filosofia é e já foi um corpo vivo, né? O próprio Foucault fala isso na definição de filosofia dele. A filosofia deve ser um corpo vivo. Então, para ela ser um corpo vivo, ela tem que ter técnicas mesmo de si, tem que ter um posicionamento bem claro naquele contexto social que ela está inserido, né? E é o que eu vejo que hoje a gente precisa não abandonar a intelectualidade longe de mim, mas a gente precisa relembrar, né, que a filosofia ela tem sim um exercício, uma crítica, um modo de ser. Os cínicos eles eram muito conhecidos por isso, eles tinham obras curtas, às vezes nem obras tinham, mas eles eram conhecidos pelas práticas, né? O Diógenes, né, aquele cara que está sempre com somente uma túnica, um cajado, no máximo uma cabaça assim, para ele tomar água. E tem uma anedota que, quando ele viu uma criança tomando uma água com a mão, ele falou: tu, criança, me deu a maior aula que muitos filósofos nunca me deram, e jogou fora a cabaça.
seja, ele podia beber água com a mão mesmo, né? Então, o exercício de si, a técnica de si, ela é fundamental para a gente entender a filosofia também, para a gente entender os nossos tempos atuais, né? Para a gente não ficar com a gente herdar, né? Aquele rótulo, né? Filosofia. O que tu, como sempre, né? Alguém me pergunta, eu falo, eu sou professor de filosofia, a pessoa pergunta, o que tu faz? De novo. Ou seja, as pessoas não conseguem, né? Entender logo de primeira, né? Elas sempre perguntam de novo, acho que a gente, mas tu só estuda filosofia? Aí eu respondo, pô, tu queria que eu desse meu rim? A gente faz muita coisa, então eu acho que até a segunda herança, né, sobre o cuidado disso é importante, sim, tão importante quanto o primeiro. Então a gente tem que voltar, né, olha, alguns diálogos platônicos deixam isso bem claro, como o Laques, Apologia, o primeiro Alcibíades e o próprio Fédon. São diálogos platônicos onde esse cuidado de si, essa forma de vida fica bem clara. E também o que é filosofia antiga do Hadot também é muito esclarecedor. É um livro excelente também que a gente pode ver como a